Pessoal, com a aula de hoje, eu começo as aplicações do cálculo. Tá? Até agora você aprendeu a derivar, já sabe derivar a função, inclusive as funções trigonométricas. E agora nós veremos para que isso serve, tá? As aplicações, tá? E as primeiras aplicações serão, na verdade, veremos 3 aplicações. Esboço de gráfico, máximo e mínimo de função, encontrar máximo e mínimo de função, que é um problema interessante, que tem a ver com a otimização. E a outra aplicação é taxas relacionadas, tá? E a outra aplicação é taxas relacionadas. Com relação a máximo e mínimo, você tem que entender os conceitos envolvidos em máximo e mínimo. Você tem que entender o que é que se faz para achar máximo e mínimo. Você tem que entender o conceito, o que é que significa o termo máximo, tá? Então, tudo começa com essa definição aqui. Essa é a definição primeira, é o ponto de partida, que se você não entender isso, você não entende nada do que vai ser feito, tá? Você não vai entender o que eu estou falando aqui. Primeira é a definição que diz o seguinte: é uma definição envolvendo 3 entidades matemáticas, sejam P um número real, A um subconjunto de R e F uma função. Nós dizemos, em matemática, tá? Nós dizemos que o número real P é ponto de máximo de F em A. Nós dizemos que P é ponto de máximo de F em A quando 3 coisas acontecem. Primeiro, o P pertence a A. Segundo, o conjunto A está contido no domínio de F, isto é, a função está definida em A. E terceiro, o valor f de P é maior que ou igual a f de x, qualquer que seja o x pertencente a A. Então, esse é o conceito primeiro e o mais importante, que envolve máximo e mínimo de função. É a definição de ponto de máximo de uma função num conjunto. O que traz esse conceito é o seguinte: por que existe esse conceito? Por causa de um problema inerente a ele, que é o problema de dados uma função. Dados uma função. Você tem o seu domínio. E você tem um conjunto A contido no domínio da função, encontrar ponto de máximo dessa função nesse conjunto. Encontrar ponto no conjunto onde a função assume o maior valor. Tá? Então, essa é a definição de ponto de máximo. Tá? Geometricamente, quando é que eu tenho um ponto de máximo de uma função no conjunto? Vamos ver geometricamente. Então está aqui, ó. Está aqui a reta. Tá? Onde está o domínio da função. E suponha que aqui é um conjunto I. Tá? Quando é que uma função tem ponto de máximo aí? Quando ela tem esse comportamento, ó. Ó. Se uma função tem esse comportamento, ela tem um ponto de máximo aí. No ponto de máximo está bem visível aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto de máximo.
Porque o valor, você vê que o valor, de acordo com o desenho, tá, com o esboço do gráfico, o valor f de P, que é esse valor aqui, é maior que ou igual a quê? Ao valor f de x, qualquer que seja x no conjunto A, admitindo que o conjunto A é o preto. Não é? Tá? Então, quando a função tem um ponto de máximo num conjunto A, o seu gráfico pode ser desse tipo aqui. Certo? E aí, eu aproveito o ensejo para definir o que é o máximo. E aí você tem dois conceitos distintos. Tem um conceito de ponto de máximo de uma função no conjunto e tem um conceito de máximo da função no conjunto. Primeiro vem o ponto de máximo, aí sendo P ponto de máximo de F em A, tá certo? Nós dizemos o quê? Nós dizemos que F de P é máximo. É máximo de F em A. Vamos com calma. Nós dizemos que F de P é máximo de F em A. Veja um exemplo. O primeiro exemplo, ó, você considera a função seno. Se você considerar a função seno, você tem o seguinte: dado x real, o seno de x, você pegar o seno de x, é menor que ou igual a 1, não é? Não é? E 1 é quem? É exatamente o seno de quê? De π sobre 2. Não é verdade? O seno de x é menor que ou igual a 1, que é o seno de π sobre 2, qualquer que seja o x real. Daí, o que é que se diz? Daí, o π sobre 2 é ponto de máximo da função seno no seu domínio, que é R. E 1, o número 1 é o quê? É máximo. De quem? De seno em R. Existe o ponto de máximo da função no conjunto, quer dizer, pode existir. Em existindo o ponto de máximo da função no conjunto, o valor da função no ponto de máximo é que é chamado de máximo. Então são dois conceitos distintos. Ponto de máximo da função do conjunto e máximo da função no conjunto. Tá? Você tem que entender que são duas coisas bem distintas. São duas coisas distintas, tá? Ponto de máximo e máximo, tá? Assim como tem o conceito de ponto de máximo, tem o conceito de ponto de mínimo. Nós dizemos que P é ponto de mínimo de F em A quando P pertence a A está contido no domínio de F, e F de P é o quê? Menor que ou igual a F de X, qualquer que seja X em A. E sendo P ponto de mínimo de F em A, nós dizemos que F de P é o quê? É mínimo de F em A. Agora observe aqui o seguinte, ó. Observe o seguinte aí. Dado K inteiro, qualquer que seja o K número inteiro, π sobre 2 mais 2kπ, quanto é π sobre 2 mais 2kπ? Quanto é o seno
de π sobre 2 mais 2kπ? É 1. Que é maior que ou igual a seno de x, qualquer que seja o x real. Portanto, π sobre 2 mais 2kπ é o quê? É ponto de máximo do seno em R. Então essa função, a função seno, ela tem no conjunto dos números reais, que é o seu domínio, tá? Ela tem o quê? Infinitos pontos de máximo. Infinitos pontos de máximo. Cada número real desse aqui é ponto de máximo. Também, dado x real, o seno de x é maior que ou igual a menos 1. Qualquer que seja x real, o seno de x é maior que ou igual a menos 1. Que é o seno de, por exemplo, 3π sobre 2. Então, o seno de x é maior que ou igual ao seno de 3π sobre 2. Daí, 3π sobre 2 é o quê, hein? É ponto de mínimo de seno aonde? Em R. Agora, dado K inteiro, o número real 3π sobre 2 mais 2kπ também é ponto de mínimo. Ponto de quê? De mínimo do seno em R. Então essa função, a função seno, tem infinitos pontos de mínimo. Observe que o 1 é máximo de seno em R. É máximo, porque é o valor da função nos seus pontos de máximo. Tá certo? 1 é máximo. Em qualquer ponto de máximo, quanto é o seno? É 1. E menos 1 é o quê? É mínimo de seno em R. Agora, observe uma coisa. Geral. Se P e Q são pontos de máximo, por exemplo, se P e Q são pontos de máximo, de uma função f, em um conjunto A, então, se P e Q são pontos de máximo de uma função f num conjunto A, então, por causa dessa definição aqui, ó, para ser dito ponto de máximo, o P precisa pertencer a A, o A precisa estar contido no nome de F, e F de P tem que ser maior ou igual a F de X para todo X pertencente a A. Então, se P e Q são pontos de máximo de F em A, então, pela definição, o P e Q pertencem a quem? A. O A tem que estar o quê? Contido no domínio de F. F de P tem que ser maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X em A. Mas isso também vale para quem? O F de Q. Mas daqui você tem o seguinte, logo, qual é a conclusão? Se F de P é maior que F de X, qualquer que seja X em A, F de P é maior que ou igual a F de Q, porque o Q está em A. E, pela mesma razão, se como F de Q é maior que ou igual a F de X, qualquer que seja X em A, o F de Q é maior que ou igual a F de P. Tá certo? Assim, F de P é igual a F de Q. Ou seja, se uma função tem
Uma função pode ter 2 pontos de máximo, mas o máximo é um só. Tem o mesmo valor. Então, aqui, não necessariamente... Presta atenção. Não necessariamente aqui cabe artigo definido. Mas aqui sempre cabe artigo definido. F de P é o máximo. Então aqui, o 1 é o quê? É o máximo do seno. O menos 1 é o quê? É o mínimo do seno. Como eu disse, o problema que se coloca agora é, dada uma função f no seu domínio e A contido no seu domínio, encontrar os pontos de máximo de f em A, se é que eles existem, e encontrar os pontos de mínimo de f em A, se é que eles existem. Que é o problema que nós vamos atacar. Mas para atacar esse problema, você precisa entender bem os conceitos envolvidos. Conceito de ponto de máximo de uma função num conjunto e o conceito de máximo da função nesse conjunto. São conceitos distintos, interrelacionados. Primeiro vem ponto de máximo, para depois aparecer o conceito de máximo. O que é o máximo? É o valor da função em um ponto de máximo. O máximo de uma função em um conjunto, e a frase completa é essa: o máximo de uma função em um conjunto é o quê? O valor da função em algum ponto de máximo dessa função nesse conjunto. Mas aí precisa existir o ponto de máximo. Só tem máximo se houver o quê? Ponto de máximo. Não pode ter máximo sem ponto de máximo. Entendido? Entendido? Tá certo? Entendido? Vamos dar uma situação. Eu vou colocar uma situação aqui, vocês vão me responder. Tá? Bem simples, ó. Esse exemplo aqui é bem simples. Tá? Função bem simples, ó. Seja f de x igual a x, qualquer que seja x real. Essa função aqui. Domínio aos reais, tá? Tá? Ó, todos concordam que U é... antes de eu colocar esse exemplo, completar essa definição aqui, nós dizemos que P é ponto de máximo estrito é ponto de máximo estrito de f em A quando P pertence a A está contido no domínio de F, e F de P é o quê? Maior que F de X, e F de P é maior que F de X, qualquer que seja X no conjunto A menos P. Porque eu não posso dizer que é qualquer que seja X maior que A, porque o P está em A, né? Tá certo? Então, quando isso aqui acontece. Então, quando isso aqui acontece, você diz que P é ponto de máximo estrito. Tá? Então, nós dizemos que P é ponto de máximo estrito de F em A quando você tem isso aqui. E quando é que é ponto de mínimo estrito? Quando é menor. Nesse caso, o ponto de máximo também vai ser. Nesse caso aí, o ponto de máximo também vai ser. Não cabe o valor dizer que é máximo estrito. Não cabe isso. Tá? Cabe dizer ponto de máximo estrito. Tá? Máximo estrito não faz muito sentido. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó. Porque P é ponto de máximo estrito de F em A se e somente se P é o único ponto de máximo de F em A. Você concorda comigo? Observe